Olá, amigos. Bem-vindos ao canal Amigos de Nosso Lar, para continuarmos o estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E hoje iniciamos com um poema de Maria Dolores, que está no livro Coração e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Este poema tem o nome de Palavras da Vida e nos diz assim: levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece. Mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar e cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa ofensa esquecida na luz eterna do bem. Não busques descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-se no que tens. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria no abraço de simpatia é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreça, trabalhe, aprimora o mundo todo. Muita flor nasce do lodo, muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta, na fé viva que te alcança. Entre as luzes da esperança começa o reino do amor. E assim, com esta bela poesia, nós damos início ao nosso estudo, que hoje vai abordar o capítulo 18 da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tem o nome de No Limiar da Independência. Nós temos sempre visto a questão dos personagens e o que vai acontecendo dentro do processo de planejamento espiritual com os personagens que às vezes são preparados, espíritos que vieram com um compromisso de aqui executar parte deste planejamento e que nós vimos que muitos deles falharam. Outros não conseguiram conter os ímpetos da ambição e do poder e acabaram se transformando em personagens difíceis na história. Mas é interessante porque nós temos que compreender que a lei do progresso tem uma dinâmica. E Kardec nos fala disso em O Livro dos Espíritos, quando questiona aos espíritos como aplicar a marcha do progresso. Tem um item que é exatamente esse que está em O Livro dos Espíritos. E lá na questão 779, Kardec faz a seguinte pergunta: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dar-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Mas aí Kardec faz a questão 780, que inclusive desdobra ela em mais duas subquestões, e faz a seguinte pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E aqui está
o grande discernimento que nós temos que ter? Os espíritos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre consegue caminhar junto e nem sempre consegue também segui-lo. Vem um pouco depois, como eles dizem, mas sempre o segue imediatamente, então, logo após. E aí Kardec então desdobra na seguinte questão: pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Quer dizer, ele pode desenvolver, né, esse progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, os Espíritos nos esclarecem que quando nós desenvolvemos a nossa parte racional, fica mais fácil nós compreendermos a parte moral. E é por isso que o progresso do intelecto vem um pouco antes do progresso moral. E aqui a gente vai relembrar, né, de nossos estudos passados, quando falamos do livro Obras Póstumas, aquele item das aristocracias, quando Kardec nos define que a aristocracia do futuro é a aristocracia intelecto-moral. Quando nós atingirmos esta, aí nós estaremos começando a entrar no processo de plenitude para chegarmos a um mundo celeste. Na questão B, que Kardec ainda desdobra para ficar bem claro para nós, ele faz o seguinte questionamento: como é, nesse caso, que muitas vezes sucedem serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? Questão interessante, né? Porque se depreende de que, se atingiram o desenvolvimento intelectual, deveriam imediatamente desenvolver o progresso, o desenvolvimento moral. Mas nem sempre isso acontece. É por isso que Kardec faz este questionamento. E aí os espíritos nos respondem: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. O que a gente tem assistido no decorrer dos nossos estudos é exatamente isso, né? Enquanto o senso moral não está desenvolvido, a inteligência é utilizada para a prática do mal. Quantas vezes nós assistimos esses acontecimentos no decorrer destes capítulos, quando até espíritos preparados para aqui estarem no processo de desenvolvimento sem violência, sem despotismo, quando mergulhados na carne, acabam se submetendo a aquilo que nós conhecemos como as tentações, que é a ambição, o poder, e que acabam gerando distorção no comportamento daquele espírito que tinha uma finalidade que era muito mais alta, muito melhor do que aquela que ele executou. Mas como nós também temos conversado bastante, o planejamento espiritual é muito bem feito, só que ele é executado por espíritos imperfeitos. E é lógico que a espiritualidade excelsa sabe disso. E hoje nós vamos ver um diálogo muito interessante que traz este diferencial. Os espíritos puros, aqueles que já atingiram esta condição,
têm uma visão muito mais ampla de tudo. E já na sua percepção, eles sabem que todos atingiremos um dia um patamar melhor. E como nos definiram os próprios espíritos no questionamento que Kardec faz, o desenvolvimento é individual e coletivo. Então, para que a coletividade atinja aquele patamar, é necessário que a grande maioria dos componentes que ali estão tenham também alcançado essa possibilidade. E é por isso que nós vamos assistir, muitas vezes, dentro do processo do planejamento, no nosso caso aqui, do espírito de Ismael, o protetor, o governador da terra Brasil, encontrar mecanismos, meios de chegar a uma finalidade maior, a uma finalidade buscada pelos propósitos do Cristo, mesmo com indivíduos falhos, procurando retirar dele o que ele melhor tem, procurando intuí-lo para que ele busque um caminho do meio, que não gere tanta violência, que aproveite a sua capacidade administrativa, a sua vontade do desenvolvimento para que as coisas aconteçam. E é assim que nós vamos encontrando esses momentos de percalços, de dissabores, mas que os espíritos, dentro das possibilidades daqueles que estão executando, vão inspirando-os para conseguirem, em alguns momentos, até superarem as suas próprias condições. E é isso que nós vamos encontrar aqui, neste capítulo que se inicia na narrativa de Humberto de Campos, contando da volta de Dom João VI para Portugal. E a gente lembra que essa volta acontece por quê? Bom, nós tínhamos um ditador nesse momento inglês que tinha causado algumas confusões em Portugal. Nós estamos falando de William Beresford. Esse marechal de exércitos e que estava comandando Portugal por um combinado, né, com os ingleses, porque existia essa parceria entre Inglaterra e Portugal, e este comandante de exércitos tinha resistido às tropas napoleônicas na Ilha da Madeira e depois vem para Portugal exatamente para alinhar o exército inglês com o exército português para rechaçar o Marechal Junot, que junto com os espanhóis tinha invadido Portugal por causa que Dom João VI tinha furado o bloqueio marítimo e abastecido a ilha inglesa com alimentos e também tinha trazido materiais produzidos ali para comercializar. E aí nós lembramos que a chegada de Dom João VI à colônia Brasil se dá com a proteção da frota inglesa e para que ele não se tornasse prisioneiro de Napoleão. Muito bem, passaram-se 13 anos que Dom João VI fica no Brasil, se apaixona pela terra, se sente bem à vontade aqui, transforma nos últimos 5 anos da sua estada aqui o Brasil em reino, fazendo então o reino de Portugal, Brasil e Algarves, e com uma rebelião que acontece na cidade do Porto e Lisboa também, promovida pela maçonaria, pelos integrantes da maçonaria, que faziam parte dos fidalgos e de alguns comerciantes portugueses, em associação com a mesma situação acontecida em Pernambuco, também das hostes, das filiações da loja maçônica,
encontra-se a rebelião de Pernambuco, aquela que acaba atrasando o casamento de Dom Pedro e a arquiduquesa Leopoldina, e também a coroação de Dom João VI, porque havia acontecido em 1816 a morte da sua mãe, Dona Maria I. E aí, esses fatos aconteceram em 1817. E aqui nós vamos encontrar, então, em 1821, Dom João VI voltando por pressão dos portugueses. Por quê? Porque William Beresford tinha executado um coronel, um militar de expressão em Portugal, dizendo que ele estava querendo retirar o trono de Dom João VI, o que não era verdade. O que eles não queriam mais era o comando deste britânico que vinha trazendo as coisas com mão de ferro, mas nesse momento demonstrando mais interesses para a Inglaterra do que realmente para Portugal. Tanto é que depois desse episódio que ele manda executar vários líderes de Portugal, ele vem até o Brasil pedir a Dom João VI mais poder, o que naquele momento Dom João VI acaba cedendo, e quando ele volta para Portugal, ele não consegue desembarcar. E aí a pressão aumenta por causa dessas revoltas, e Dom João VI então deixa Dom Pedro I como príncipe regente no Brasil e retorna a Portugal. Bom, a preocupação de Dom João VI, e isso não saía da sua cabeça, ele ainda não tinha esquecido a cena da Revolução Francesa, que tinha executado, tinha mandado para a guilhotina Luís XVI, o rei Luís XVI e sua esposa. Muito bem. Isso incomodava um pouco Dom João VI, porque a gente sabe que ele tinha um temperamento fechado, ele era uma pessoa taciturna, solitária, não era um indivíduo corajoso, daquele que se entregava a batalhas. Não, esse não era o perfil de Dom João VI. Ele tinha um bom coração e sofria muito com uma série de problemas. Afinal, ele vai voltar para Portugal contrariado, que por ele terminaria os seus dias no Brasil. Tanto que ele faz uma tentativa de enviar Dom Pedro para reinar em Portugal, mas os portugueses não aceitam. E aí então ele abre mão daquele seu sossego que ele tinha em terras brasileiras e retorna. Mas retorna já sabendo que ele ia enfrentar situações e preparando-se para não criar processos revolucionários que levassem, né, ao acontecimento que foi assistido por todos os reinos na Revolução Francesa, com uma série de decapitações e muita violência. Muito bem. Dom João VI vai retornar, sabendo então desse impacto, que ele vai ter que negociar, e ele já tem um outro problema que ele traz com ele, que é a sua mulher, a rainha Carlota Joaquina, que infelizmente sempre tramou para derrubá-lo do trono. E aí um acontecimento que vai entristecê-lo muito também é porque ele tinha dois filhos, Dom Pedro e Dom Miguel. E Dom Miguel acaba caindo na conversa da sua mãe, Dona Rainha Carlota Joaquina, e ele vai residir, inclusive, no palácio, porque eles continuam morando separados, como moraram no Brasil e moraram também, já moravam em Lisboa, em palácios separados,
Carlota Joaquina, então, consegue levar o filho para morar com ela e começam aí as tramas que Dom João VI vai ter que enfrentar dos próprios familiares tentando derrubá-lo. E, ao mesmo tempo, a preocupação com o presidir que iria levar Dom Pedro I, como príncipe regente, a administrar agora o reino do Brasil. E aqui começa todo um processo de pressão. Por quê? Porque nesse momento começam então as assembleias para a nomeação dos deputados e a formação de uma constituição. E é interessante porque vai ter a eleição nos reinos, e então o Brasil vai ter a sua contribuição, com um número menor de deputados, mas vai eleger os seus deputados quase todos de nacionalidade brasileira. Alguns que foram eleitos eram portugueses que residiam aqui, mas que já tinham laços com o Reino Brasil, porque já tinham família, já tinham filhos, né? Então já eram, podemos dizer assim, consideravam-se mais brasileiros. Então, desses 70 deputados que são eleitos aqui, 49 vão participar da Assembleia em Portugal. Só que o número de deputados portugueses era da ordem de 130. Então, aí nós já sabemos que os brasileiros iam ser massacrados porque não conseguiriam ganhar nenhuma votação. E aqui existe um momento que é crucial para nós, e é ele que vai, inclusive, deflagrar o processo do nosso próximo capítulo, que é a independência do Brasil, que é a pressão que Portugal começa a exercer sobre Dom João VI para que retorne o Brasil à condição de colônia, não mais sendo um reino. E isso é muito importante para o futuro da nação brasileira, a postura de Dom João VI e também aí a postura de Dom Pedro I. Bom, nós sabemos que Dom Pedro, como já foi relatado, era um indivíduo que não tinha responsabilidades, não era uma pessoa responsável, mas ele tinha alguns itens do seu caráter que acabam o auxiliando. Por quê? Porque ele era um cara que gostava de aventuras da natureza. A gente sabe que também gostava das aventuras amorosas, que, aliás, é o que vai atrapalhá-lo muito, né? Mas ele era um cara destemido. Ele era uma pessoa que ele não tinha. Ele era o oposto de Dom João VI. Ele gostava de cavalgar, ele gostava de caçar, ele gostava de aventuras. E ele não tinha medo. Diferente de Dom João VI, que passava muito tempo solitário, ele sempre estava no meio das pessoas, e ele tinha esse magnetismo, né, que vem sendo mal utilizado por ele, vem atrapalhá-lo, né, porque ele tinha muitos casos, ele vivia na farra, né, e nós vamos ver a situação em que a imperatriz Leopoldina vai se colocar, mas ela tinha sido muito bem educada e tinha um comportamento e um temperamento que era muito bonito. Ela era uma pessoa agradável e, mesmo se contrariando um pouco com aquilo que a mais incomodava, que era o clima do Brasil, ela ficou encantada pelas belezas e pelas cores que ela encontrou nessas terras quando ela aqui aporta. Tanto que ela contava isso em cartas para o seu pai, das grandes belezas que o Brasil albergava. Muito bem. Então nós vamos encontrar aqui na narrativa de Humberto de Campos exatamente estas situações que nós fomos comentando com vocês. E ele começa assim: novamente em Portugal, Dom João VI se deixa levar ao sabor das circunstâncias.
Lisboa vivia, então, sob grande terror devido aos julgamentos sumários que se haviam verificado contra todos os implicados no movimento que visava depor a ditadura de Beresford, que era aquele comandante inglês. Inúmeros, olha o que ele fez, inúmeros fuzilamentos se executaram, sem que as sentenças de morte fossem bafejadas pela sanção régia. Então, quer dizer, ele fez muita coisa sem, inclusive, comunicar Dom João VI, constituindo verdadeiros assassínios, com os mais hediondos requintes de crueldade. Dom João VI não era assim. Tanto é que quando ele, mesmo com a rebelião que acontece em Pernambuco, quando Dom João VI assume a coroa, no dia do seu coroamento, que a gente já viu que não era bem um coroamento, era apenas uma chegada, né, ao poder, aonde ele se demonstrava ao povo e recebia um cetro, que era este o significado. Os reis de Portugal não costumavam usar a coroa, não eram coroados, e ele pega naquele dia e dá anistia a todos aqueles que estavam presos pela rebelião. Ele concede essa graça a todos, e inclusive tem aqui um personagem que nós vamos ainda falar dele, que é muito conhecido na história, porque vocês lembram que a revolta de Pernambuco também ficou conhecida como a revolta dos padres, porque existia um grupo grande de padres que fazia parte, junto com os, os intelectuais, alguns comerciantes ricos, mas a maioria deles todos educados, porque tinham sido educados ou em França ou em Portugal, ou tinham já estudado mesmo no Brasil. Não era, nesse momento, um grupo assim que não tinha capacidade de compreensão e tinham bons planejamentos, tanto é que eles tentam fazer, inclusive, uma república, né? Já tinham ideias de independência. E nós vamos encontrar aqui um personagem importante, que vai aparecer depois, e nós vamos conversar dele mais para frente, que é aquele que ficou conhecido como Frei Caneca. Esse Frei fez parte da rebelião de Pernambuco, ele foi preso, ficou 4 anos preso em Salvador, mas aí depois ele é libertado também pela, por esta anistia que Dom João VI concede, e aí ele volta para Pernambuco e volta para as lides do processo de independência. Ele não deixou de trabalhar pela independência do Brasil. Mas depois nós vamos falar mais a respeito dele. Muito bem. Então, como a gente disse, né, Dom João VI enfrentava duas situações: a sombra da execução de Luís XVI e a presença de Carlota Joaquina, agora com o filho Miguel, tentando, né, inspirando planos pela sua desmesurada ambição para tomar a cadeira do reino de Dom João VI. E aí nós vamos ver o seguinte: os portugueses influentes consideram o perigo da independência brasileira. Por quê? A mais preciosa gema que se engastara a coroa da Casa de Bragança estava prestes a desprender-se para sempre. Olha que narrativa bonita. Todas as providências contrárias à pretensão dos brasileiros são adotadas imediatamente. Um período agitado surge na política da época, entre os polos antagônicos do absolutismo e da democracia, porque naquele momento Portugal ainda era um dos poucos reinos onde imperava o absolutismo. O que era o absolutismo? Era o poder irrestrito ao rei. O rei podia tudo. Tudo emanava dele e ele decidia tudo da forma como ele quisesse e todos tinham que acatar. E isso, com esta assembleia que estava sendo criada, então, com os, os deputados sendo eleitos,
estava começando a se criar, então, um processo de democracia, que a gente vai ver que inicialmente, e na maioria dos países onde ainda existe a monarquia, ela existe como uma forma de tratar mais da política internacional, quer dizer, não é bem um cargo decorativo, mas tem funções específicas. E o primeiro-ministro com os deputados, com as assembleias, é que realmente tocam a parte administrativa de cada nação. E assim foi se constituindo. Então, nesse momento, esses polos do absolutismo e da democracia começavam a dizer o seguinte: ó, vai acabar essa história de que o absolutismo é permitido, não vai ser mais. E aí o que, que acontece? As cortes portuguesas, com 130 deputados, impunham sua vontade despótica aos 72 deputados brasileiros. E lembrando que em Portugal estavam apenas em torno de 49, não foram todos, que assistiam com verdadeiro heroísmo ao desenvolvimento dos projetos de franca hostilidade à direção do príncipe regente do Brasil, que aos poucos se ia inflamando ao calor das ideias liberais. Então, Dom Pedro estava comprando essa ideia da independência. E aqui nós vamos encontrar um personagem muito importante, que foi muito bem preparada, que é a princesa Leopoldina. Leopoldina vinha de uma família que era os Habsburgos, uma dinastia que tinha realmente uma preparação. Ela era, como nós já vimos, já contamos a história dela no capítulo anterior, muito bem preparada. Então, ela vai ser o grande apoio, a grande conselheira de Dom Pedro. E aqui a gente vai continuando, então, essa narrativa, né? Aqueles poucos deputados apresentam um projeto criando na América um congresso independente das câmaras organizadas na Europa. Projeto que é recebido pelos portugueses como um insulto à dignidade nacional. Declara um dos parlamentares que Dom Pedro deveria abandonar o Paço de São Cristóvão, onde respirava a peçonha da bajulação dos inimigos do regime, e voltar a Lisboa a fim de aprimorar a sua educação em viagens pela Europa. Quer dizer, eles queriam tirar Dom Pedro de todo jeito aqui e transformar o Brasil em colônia novamente. Para quê? Para continuar explorando o Brasil. Mas isso não era uma ideia de consenso, era de um grupo. Mas os portugueses que moravam no Brasil e que estavam muito felizes com a condição agora de estarem morando no Reino Brasil, que fazia parte do Reino de Portugal, sentiam-se em casa e a grande maioria das pessoas sentiam a grande condição fraterna do nosso país. Já naquele momento, o Brasil apresentava isso. Mas nós temos que fazer aqui uma ressalva que é muito importante. Por que o Brasil apresentava isso? Ah, porque também no coração dos portugueses existia essa fraternidade. E aqui nós queremos reforçar o porquê que Jesus escolhe os portugueses para colonizarem essas terras, exatamente por este coração amoroso. Então, nós temos sim essa fraternidade, esse amor, essa saudade, que também tem uma relação muito grande com os nossos irmãos portugueses. Que bom que foram eles que nos colonizaram, que bom que foram eles que nos trouxeram essa alma amorosa. Muito bem. E aí aqui nós vamos ver alguns deputados, inclusive, que foram enxovalhados, foram ofendidos, que tiveram que se sair de Portugal e ficar um tempo na Inglaterra, né, para não sofrerem uma retaliação maior. E aqui vai começar um momento muito importante deste capítulo, que aqui nós vamos entender, neste diálogo, a diferença entre um espírito puro e um espírito que pode ser bom, mas ainda tem imperfeições. Porque a visão do espírito puro não é circunscrita a um momento. Ele já tem a visão do todo. Ele já consegue perceber
qual o objetivo a que se vai chegar. Porque nós, espíritos imperfeitos, nós temos essa característica. Nós não percebemos o amanhã. Nós estamos muito voltados para o hoje. Porque essa é a nossa condição, essa é a nossa percepção. E por termos esta percepção imperfeita, às vezes nós fazemos o quê? Nós nos apressamos. Nós, às vezes, queremos resolver as coisas imediatamente. E não é assim que as coisas são resolvidas. Porque para se alcançar um objetivo, as etapas têm que ser cumpridas de forma natural, de forma tranquila. E é isso que nós temos que aprender com este belo ensinamento deste diálogo que Ismael vai ter com quem? Nada menos que Tiradentes. Porque naquele momento a caravana de Ismael desvelava-se pelo cultivo das ideias liberais no coração da pátria e, através de processos indiretos, procura espalhar por todos os setores da terra do Cruzeiro as sementes da fraternidade e do amor. E aí é esse momento que Tiradentes vem conversar com Ismael. E olha que diálogo bonito. Anjo amigo, não será agora o instante decisivo para a nossa atuação? Por toda parte há uma exaltação patriótica nos ânimos. As possibilidades estão dispersas, mas poderíamos reunir todas as forças para o fim de derrubar as últimas muralhas que se opõem à liberdade da pátria do Evangelho. Vejam a resposta de Ismael. Esse livro é muito bonito para nos trazer esse entendimento, este conhecimento. Meu irmão, pondera Ismael sabiamente. O momento da emancipação brasileira não tardará no horizonte de nossa atividade. Todavia, precisamos articular todos os movimentos dentro da ordem construtiva, a fim de que não se percam as finalidades do nosso trabalho. Então, essa é a sabedoria. Essa é a condição do espírito que já alcançou a intelectualidade junto com a moralidade, e, portanto, quando reúne esses dois saberes, cria realmente a redundância, a sabedoria. Às vezes nós somos inteligentes, mas não temos sabedoria. O problema da liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas, continua Ismael, porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhes são correlatas. É aqui que às vezes nós nos perdemos. Nós lembramos dos direitos, mas esquecemos dos deveres. Temos que sempre associar os dois para fazermos um caminho de progresso com o bom desenvolvimento. Cumpre considerar que toda elevação requer a plena consciência do dever a cumprir. Daí a delicadeza da nossa missão, no sentido de repartir as responsabilidades. Precisamos difundir a educação individual e coletiva. Então, individual e coletiva. Dentro das nossas possibilidades, formando os espíritos antes das obras. Olha que coisa linda. Primeiro vem a formação dos espíritos, para depois estes formarem as obras e executá-las de forma a contento, que cheguem a uma boa finalidade. No problema em causa, temos de aproveitar a autoridade de um príncipe. Olha o que ele vai nos falar de Dom Pedro I, de um príncipe do mundo, para levar a efeito a separação das duas pátrias com um mínimo de lutas, sem manchar a nossa bandeira de redenção e de paz com o pungente espetáculo das lutas fratricidas. Cerquemos o coração desse príncipe das claridades fraternas da nossa assistência espiritual. Povoemos as suas noites de sonhos de amor à liberdade, desenvolvendo-lhe no espírito as noções da solidariedade humana. Individualmente considerado,
não representa ele o tipo ideal. Então, Dom Pedro não era aquele para executar, mas, como a gente fala, os planos têm que ser adaptados a nós, espíritos imperfeitos. Então, né, continuemos aqui. Individualmente tão considerado, não representa ele o tipo ideal, necessário à realização dos nossos projetos. Voluntarioso e doente, não tem, para nós outros, um cérebro receptivo que facilite o nosso trabalho, mas ele encarna o princípio da autoridade e temos de mobilizar todos os elementos ao nosso alcance para evitar os desvarios criminosos de uma guerra civil. Essa é a grande diferença do que aconteceu na independência do Brasil, e nós vamos falar mais a respeito disso. Trabalhemos mais um pouco junto ao seu coração irrequieto, procurando, simultaneamente, abrir caminho novo à educação geral. Em breves dias poderemos concentrar as forças dispersas para a proclamação da independência. E após semelhante realização, enviaremos nosso apelo ao coração misericordioso de Jesus, implorando das suas bênçãos novo rumo para a nossa tarefa, a fim de que a liberdade, bem aproveitada e bem dirigida, não constitua elemento de destruição na pátria dos seus sublimes ensinamentos. Então existia aqui toda uma programação para que aqui a independência chegasse de forma gradativa, sem o derramamento de sangue que aconteceu em todas as outras nações. Nenhuma delas atingiu o processo de liberdade sem essas guerras fratricidas, sem combates internos que levaram realmente à morte e a muita violência. As sábias ponderações de Ismael foram rigorosamente observadas por seus abnegados companheiros de ação espiritual. Os emissários invisíveis buscam piedosamente distribuir os elementos de paz e de concórdia geral, harmonizando todos os pensamentos para a edificação dos monumentos da liberdade. E aí, a narrativa de Humberto de Campos continua nos contando do que já estava acontecendo. As agitações, porém, se avolumam em movimentos espantosos, empolgando a nação inteira. Debalde, Portugal procurava reprimir a ideia da independência que se firmara em todos os corações. Assim, enquanto os brasileiros discutiam e conspiravam secretamente, a frota do vice-almirante Francisco Maximiliano de Souza, sob o comando do coronel Antônio Joaquim Rosado, com 1.200 homens, partia de Lisboa para o Rio de Janeiro com ordem terminante de repatriar o príncipe Dom Pedro. Mas isso é para o nosso próximo capítulo. E hoje nós encerramos com uma página belíssima que está no livro Estante da Vida, também uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, que diz assim, para a gente fixar bem isso que nós temos conversado do poder temporal, o conquistador invencível. E Humberto nos narra esta bonita página. Sem nos referirmos aos guerreiros e tiranos do Nilo e do Eufrates, outros grandes conquistadores haviam passado antes dele. Cambises, rei dos persas, à afeição de louco, após assassinar o irmão e a esposa, dominou o Egito, incendiando lares, destruindo santuários, trucidando mulheres e crianças, acabando a existência vitimado pela própria agressividade. Alexandre Magno, o rei da Macedônia, alçado à história por valoroso comandante da civilização, impôs-se aos trácios, aos gregos, aos ilírios, aos sírios, aos judeus, aos egípcios e aos persas, marcando a sua passagem com os sinais da humilhação e da morte. E ainda moço veio a perecer melancolicamente de febre na Babilônia. Aníbal,
O chefe cartaginês, em seu ódio a Roma, senhoreou terras e populações da Espanha e da Itália, espalhando maldição e miséria, aflições e ruínas, envenenando-se mais tarde na Bitínia para não entregar aos inimigos a própria cabeça. Cipião, o famoso general romano, submeteu a França, a África, emoldurando a sua carreira com o pavor e o sangue dos vencidos, sucumbindo depois no exílio da Campânia entre desesperos e amarguras. Esses eram os processos obsessivos, né, daqueles que tinham sido violentamente mortos. Todos passaram empertigados nos seus carros triunfais, com lúcidas armaduras e gritos selvagens de dominação, temidos e odiados, para descerem dos pináculos de um triunfo aos vales escuros de cinza e esquecimento. Ele, porém, chega e fica. Seu berço é a manjedoura singela que uma estrela assinala. Não traz carruagens de ouro, nem se serve com baixelas de prata. Não possui legionários, nem escravos. Não dispõe de alianças com os poderosos da terra, nem conta com o apoio de juízes do mundo. Ergue, porém, diante de todos o coração inflamado de amor e chama a si os fracos e os tristes, os pobres e os desamparados, os vencidos e os doentes, os velhos e as crianças. Descortinada a inteligência do povo à visão do reino da luz, cujas portas devem ser descerradas com as chaves da bondade e do trabalho, do entendimento e do perdão. Caminha para diante, ajudando e servindo, e para que o ódio, a crueldade, a ignorância e a violência não se entronizem nas almas, submete-se ele mesmo ao sacrifício na cruz, legando à humanidade a revelação da vida eterna sobre o túmulo vazio. Reaviva-se a fé, amplia-se a esperança e a caridade brilha imorredoura. Desde então, o poder do invencível conquistador cresce com os dias. E sempre que o mundo recorda o Rei Divino, descido do trono celestial às palhas da manjedoura, o pensamento humano, por suas forças mais representativas, associa-se aos cânticos das milícias celestiais e acrescenta, deslumbrado: Glória a ti, ó Cristo! A esperança da terra te saúda e glorifica para sempre. E assim nós encerramos o nosso estudo de hoje, agradecendo a Jesus por esta mensagem de amor que Ele plantou no meio de nós com a sua presença e o seu exemplo que arrastou e arrasta as multidões até hoje, nos dignificando que só através do amor e do trabalho encontraremos a purificação dos nossos espíritos ainda tão necessitados e tão doentes. Mas confiamos em Ti, ó Senhor. E nessa jornada nos venceremos, porque sabemos da Tua mão amiga que nos guia e do Teu coração imenso que ilumina todos nós nesta peregrinação da estrada, do aprimoramento, do aprendizado que nos levará à sabedoria
que um dia nós encontraremos quando, do processo de teus servos, nos transformarmos em teus amigos mais próximos e irmãos, porque tu já nos ofereces essa proximidade, mas nós ainda não conseguimos aprendê-la e a nos dirigirmos da forma como devemos te buscar. Te agradecemos, Jesus, por tudo que temos recebido. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, amigos, e até o nosso próximo estudo.